Olá a todos os telespectadores aqui da Doctum TV. Estamos começando mais um programa, tá ligado? E hoje na companhia delas, alunas do CNC, Ana Cláudia, Brenda, Micaela, ele, o Aldair, e as outras, Tainá, Tereza Cristina e a Jéssica. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, gente, numa pracinha que nós encontramos na rua Herculano Leite de Matos, aqui no Morro Caratinga, para debater sobre violência contra a mulher. Não é isso, gente? Vamos começar então. Olha só, eu queria saber se vocês conhecem, ou já ouviram falar, ou já presenciaram algum caso de violência contra a mulher. Nós conhecemos até mesmo casos extremos onde que um marido ou ex, no caso, queria matar a pessoa e de forma brutal, onde ela estava sendo agredida sem ter feito nada, sem ter prejudicado ninguém. Isso é um caso em comum que vocês todos conhecem, é isso? Foi interessante porque nesse dia tava tendo um festival de talentos na escola, por volta de 6 e pouco, ali na Rua do Correio, a Noite da Família, né? Até ironia, né? Noite da Família na Rua do Correio, a rua tava muito lotada, era mais ou menos 6 e pouco da tarde, todo mundo indo embora. E deu desse acontecido, tinha muitas crianças pequenas, pais, mães, professores lá, chegaram na escola, todo mundo assustado, vendo aquela poça de sangue, perguntando o que aconteceu, polícia pra lá e pra cá, e vamos atrás. O pessoal volta, ele fugiu de moto, ele tá armado. E assim, são pessoas conhecidas no nosso meio, igual ela frequenta um templo religioso que a maioria das pessoas aqui conhece, o próprio marido dela, todo mundo conhece pelo emprego que ele tinha. Então fosse uma coisa que aconteceu no meio da rua, podemos dizer, à luz do dia, e que todo mundo que estava lá na escola aquele dia viu, ficou assustado. Tanto que antes do festival a gente, motivado pelo pessoal que estava lá na direção desse festival, até fez uma oração, uma prece, sei lá, não consigo me lembrar, pela mulher e pela pessoa também que agrediu, né, para que volte, depois de muito tempo, que ele se entregou para lá. Mas foi assim, foi um caso extremo mesmo, que todo mundo viu. E vocês acham que, assim, esse tipo de caso acontece bastante devido à falta de denúncia? Acontece muito porque vai da criação da pessoa, mas até mesmo por falta de denúncia a pessoa acaba sumindo, né? E as pessoas também, até os próprios familiares do agressor, não quer denunciá-lo. E a própria pessoa agredida não quer por medo, ameaça. É isso que eu ia perguntar. O que vocês acham? Por que uma pessoa não denunciaria alguém? No caso, a gente está falando de uma mulher, da agressão contra a mulher, né? Que a maioria das vezes quem realiza, né? O agressor é o marido, o namorado, o seu companheiro, né? Nesse caso, por exemplo, essa pessoa que vocês conhecem, vocês acham que ela já vinha sendo agredida ou foi a primeira vez? Não. Já havia sido. Já havia sido por ameaças, não, falando na cara dela, ligando por vários meses. Então, quer dizer, ela também tentou se proteger, tanto que já tinha BO. Só que não é tão fácil assim, porque a justiça no Brasil hoje não é tão simples assim, de você falar, ah, não, era só ela ter denunciado antes. Denunciou, mas o quê? Ah, não, foi um caso só. Também não vejo como justiça. Ninguém tem uma bolinha de cristal na cabeça pra saber assim, ó, hoje a pessoa vai me atacar, hoje ela não vai. Entendeu? Então, tanto que nesse dia foi encontro por acaso, eles não tinham pretensão nenhuma. Ela tava vindo, ele tava indo, deu o que aconteceu, a discussão. Depois, por ironia, ele foi, entre aspas, pode falar que é premeditado, que ele buscou uma faca. Eles não chegaram a discutir, não? Ela estava vindo para a igreja, ele já sabia que ela ia todos os dias na igreja, ele já tinha vigiado ela no dia anterior, ela não sabia, e no outro dia ele voltou, ela saiu do carro, na hora que ela foi subir para a igreja, ele foi e deu as facadas. Premeditado. Isso mostra um caso muito conhecido pra gente de sadismo. A pessoa que já é sádica, por natureza, acerca desse tipo de situação, ela já nasce com aquilo, então... Mas o que podia ter sido feito assim para poder proteger a vida dela? O problema do sadismo é esse. Que ninguém prevê, ninguém pode dar uma certeza do que o outro vai fazer. Ninguém pode falar, hoje ele vai fazer isso, hoje ele vai fazer aquilo. Não tem como a pessoa adivinhar o que vai acontecer. Então, nesses casos, a pessoa é sádica. Porque isso não é amor, isso não é um ciúme possessivo, isso já é sadismo. Não tem como a polícia tá lá, não tem como a polícia saber a hora que o cara vai resolver atacar a pessoa, tá lá para proteger.
Porque É ela loucura podia, da mesmo se pessoa. ela tivesse, né, um direito, assim, a policial, a segurança, eles vão ficar 24 horas por dia. Por mais que ela... O que ela podia fazer, ela fez. Fez boletim de ocorrência, já estavam sabendo, mas, assim, não tem como ela falar, vai ser agora. Vocês acham que, sim, existe uma chance desse marido, que ele amava realmente essa mulher? Acho que sim. Acho que amar... Sim, mas a gente não sabe o que platônico. aconteceu. Se eles estavam se separando, como é que era. Tipo, no começo do relacionamento deles, podia ter amor entre os dois. Mas acabou de ele continuou amando essa pessoa, não foi correspondido, virou loucura, queria atacar a pessoa, tipo, ter... Não é revanche que fala. Tipo, se você não me ama... É vingança. Vingança, Vocês você acham, não me gente, ama que do alguém jeito que eu que amo. ama vai agredir uma pessoa? Não é Acho que pode sim acontecer, porque às vezes é por puro amor ele faz isso, porque ele não é correspondido, entende? Ele quer tentar, assim, sabe, reverter aquilo, mas eu acho que a raiva que ele sente, sabe, por não ser correspondido, acaba fazendo isso com ele. Acho que também é o psicológico da pessoa. Tipo, no caso da mulher, houve um comentário que ele mexia com droga, isso pode influenciar, entendeu? Então, é exatamente aí que eu ia chegar. Por que vocês acham que um homem agride uma mulher, assim? Você acha que ciúme é suficiente? É uma das únicas causas? Ou você acha que pode ter uma outra causa? Acho que tem outra causa também. Talvez ele tenha algum problema psicológico, algum problema que eles estejam passando. Não seja só o fato deles numa discussão. Talvez tenha algo por trás disso. Vocês acham que a mulher tem culpa quando ela é agredida? Às vezes, sim. Posso falar? acho que não. Eu acho que às vezes também pode ter o caso dele ter o ciúme, assim. Aí ele quer ter o controle da relação e acaba sendo violento com a própria mulher dele, que ele é apaixonado e tal. Mas eu acho que por puro ciúme, assim, muito platônico pela pessoa, ele acaba agredindo ela. Ou às vezes a mulher pode ter provocado ele de alguma forma, porque ninguém sabe, né? Ela pode ter provocado ele assim ao extremo e ele tomou assim. Mas o amor você cultiva. O amor não acaba assim. Pra ele ter acabado, tem que ter acontecido alguma coisa. Se ela realmente amava ele, ele fez alguma coisa com ela parou de amar, aconteceu alguma coisa. Então, se ela parou, ela saiu daquela, ela tá em outra, ele tem que respeitar a decisão dela por amor também. Eu acho que você ama uma pessoa, você não vai espancar, não vai machucar, você não quer ela mal, você quer ela bem. O bem dela não importa como. Mas aí, no caso, por exemplo, essa pessoa que a gente estava falando, vocês acreditam que ela já vinha sendo violentada, já tinha BO contra ele e tal. Muitas vezes a mulher não sai de casa, ela fica. Ou ela depende do marido, ou ela ama muito, acredita que ele vai mudar, ele pede desculpa, fala que estava bêbado, fala que estava drogado, e ela aceita. E aí? É isso que eu queria saber. A mulher tem uma culpa nisso? Tem a questão dos filhos, que ela já citou e citou muito bem. E tem essa questão também, uma questão financeira, porque a mulher ser dependente do marido, mas já que a discussão surgiu, tem casos e casos. Concordo que na maioria das vezes as mulheres são agredidas de graça, como nesse caso foi agredida de graça, mas tem muitos casos também que as mulheres, entre aspas, provocam agressão, porque nós não podemos criar um estereótipo em cima daquilo. Nós temos casos e casos. Nada justifica agressão. Você falou certo, nada justifica agressão. Mas a gente tem que entender, atrás dessa agressão tem muito mais que isso. Tem o próprio sadismo que a gente já explicou. Tem os fatores da pessoa quando ela é criança, do que ela sofreu, do que ela viu, do que ela viveu. Então não é uma coisa, é uma coisa mais ampla. Atrás de tudo, a agressão eu vejo como uma culminância de uma série de fatores. Não tem direito nenhum de agredir ela, de qualquer forma, independente do que aconteceu. Direito nenhum. Mas vocês acham que em algum caso um marido pode ter o direito de agredir uma Lógico mulher, que ou um não. namorado, um homem agredir uma Não. mulher? De forma alguma, né? Porque às vezes é óbvio que ele não pode agredir uma pessoa, mas como eu já havia dito, às vezes ela fez uma coisa que provocou tanto ele, que assim, ele queria
sabe, extravasar, sabe? Ele queria botar aquela raiva dele pra fora, entendeu? E assim, ele sentiu assim que devia ser contra ela mesmo, sabe? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas na vida da gente, nada é do jeito que a gente quer sempre. Você tá com raiva ou não, o problema é dele. Não justifica nenhum ele terrar uma faca nas costas dele. Não tem direito. O direito dele termina onde o dela começa. Ela tem o direito de viver a vida dela, separou ou não. Eu acho que a questão levantou muita coisa. Que o homem não tem direito de agredir a mulher, nem a mulher revidar, isso é fato. Mas o que a gente não pode esquecer é que tem mulheres que provocam certos tipos de reações de homens e mulheres, isso é verdade. Isso ninguém pode eximir. Que acontece. E quando Isso a pessoa tá, tipo, em momento de ira, assim, ela não vai olhar, ela vai agir por impulso. E quando ela vai ver, ela já fez aquilo, já bateu, já agrediu e não tem como voltar atrás. Mas hoje em dia nem tudo é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente quer uma coisa do jeito, mas tem muita gente querendo diferente, não é por isso que você sai batendo em todo mundo. As diferenças de ideias hoje são muito grandes. Exatamente, não é por isso que eu vou bater em você, porque eu não concordo com a sua ideia. E aí, por que ele pode bater nisso? Tudo era disputado, tudo era decidido no tapa, né? Exatamente. Então, ele pode bater por quê? Por que o direito dele é diferente do dela? Ela provocou o quê? Mas vocês não acham que só o fato dela omitir a denúncia... Porque quando você apanha uma vez, um marido, um namorado, um homem te bate uma vez, vocês acham que vai ser a última? Não. Vai ter muitas outras vezes. Até mesmo por você ter denunciado. Às vezes você provocou alguma coisa, omitiu, ele vai querer saber por que você fez aquilo. E não vai ser uma, vai ser duas, vai ser três e aí sucessivamente. Não é só porque foi uma vez, acabou. Ele recebeu uma denúncia, ou foi preso, alguma coisa. Uma vez, não vai me denunciar de novo. Por que vocês acham que às vezes então a mulher não denuncia? Porque assim, se ela não denuncia, vocês não acham que ela tá meio que aceitando apanhar? Não, às vezes ela foi ameaçada, às vezes ela tem medo, não sabe o que aconteceu por trás daquela briga. As crianças às vezes têm filhos, aí não quer fazer isso, por quê? É o pai dos meus filhos. Entendeu? Isso pode prejudicar os meus filhos. A família do caso do agressor ajuda muito ela. Então, assim, tem várias coisas. Então, não dá pra falar que ela aceita. E o fato dela, assim, amar aquela pessoa, ela não acredita que ele vai bater nela de novo. Ele vai falar assim, não, essa foi essa vez, não vai acontecer de novo. Ela não vai acreditar que ele pode ser capaz de agredir ela novamente. Mas tem uma coisa que a gente tem que concordar, não há medo nenhum que sobrepõe a dignidade humana. De cada mulher, de cada homem, sei lá, do agredido. Isso é fato. Então, quando a pessoa está se omitindo de denunciar, ele está se omitindo da condição humana, da condição de ser considerado uma pessoa. Eu queria pegar o gancho aqui dos filhos que vocês estavam falando, porque às vezes ela não denuncia por causa dos filhos. Mas e aí? Os filhos vão ser criados, vão crescer vendo a mãe apanhar? Isso não deve causar um trauma? E são esses casos, ela falou muito bem, são esses casos, você pode ver que na maioria desses casos, a pessoa que chega a esse extremo, ela tem esse histórico na família. Ela tem esse histórico de mãe agredida ou dela própria agredido, e vê na mãe, e vê na mulher, no caso, né, já que a gente tá falando de mulher. E vê na mulher uma pessoa assim, que só agride, uma pessoa que só quer o mal, então ela acaba descontando esse sadismo, não só na companheira, mas em qualquer mulher. Entra naquela questão que a gente comentava do serial killer. Muitos desses casos de sadismo acontece por isso, ele vê nas mulheres uma ameaça. Então toda essa ameaça que representa alguma coisa mentalmente, uma afeição, uma aparência física, uma aparência psicológica que leva a pessoa que o agrediu ou que ele foi vítima da agressão, ele leva a esse tipo de desencadeia esse tipo de situação o futuro agressor dele. Pois é, gente, tá aí, violência contra a mulher. É sobre isso que o Tá Ligado tá debatendo hoje aqui com os alunos do CNC. A gente vai dar uma paradinha pro intervalo, mas não sai daí não.